vocês. E assim, eu tenho muito de agradecer a vocês como meus amigos e como meus pastores, acima de tudo, sabe? É o respeito que existe, né? A gente sabe disso. Tem horas que a gente ri, a gente brinca, mas também tem hora deles falarem sério com a gente, comigo, de puxar a orelha, de falar uma coisa séria e a gente ouvir e a gente atender. Então eu queria dizer assim para vocês que eu vou falar em nome de mim. Não sei se eu falo em nome da Basta Vencedores, mas acho que todo mundo que está aqui tem o coração de vocês. Né? Eu já disse uma vez lá dentro da secretaria, eu nunca mais esqueci disso, eu tenho o coração de vocês. Eu honro vocês, respeito, né? A gente já riu, já chorou, e eu gosto assim, eu vejo Deus na vida de vocês. Eu vejo Deus na vida de vocês. Eu sou testemunha disso, da mudança. Né? A Rosane e Felipe estão antes até de mim, mas eu vejo Deus. Sabe? A tua unção, ontem eu falei isso, a tua unção veio da tua mãe. É impressionante isso como a gente sente. A Ritinha soube fazer, sabe? E ela deixou de ser. Amém? Então, assim, eu não tenho muito o que falar, só quero assim, te dar. É honra quem tem que ter honra, você é os nossos pastores. E Vamos orar então, né? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse dia que o Senhor criou, Deus. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, Deus, até aqui na nossa vida. Entregamos a vida do pastor Pedro, da pastora Tereza, Deus, gratos por o Senhor ter confiado as nossas vidas nas mãos dele, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa a cada dia, Deus, acrescentar sabedoria, amor, força, ânimo, Senhor, para que eles possam conduzir esse rebanho que o Senhor tem confiado a eles, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa conduzir suas vidas, os seus sonhos, os seus planos, tudo que eles desejam e almejam, que o Senhor possa realizar, Deus, na vida deles. Pai, em nome de Jesus, derrama o teu poder sobre a vida dos teus servos, para que possam ir alto e alcançar voos mais altos cada dia mais. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelos nossos pastores. Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O Ministério Infantil fez uma singela homenagem e amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar. Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar. É assim que você é pra mim, como uma pérola que eu mergulhei pra encontrar. É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar. Amigo, eu nunca vou desistir de você.
Pode ir, né? Pode ir. Esse foi uma homenagem do Ministério Infantil. E assim, a única coisa que eu queria dizer em nome do Ministério é obrigada. Obrigada, porque vocês não desistiram do Ministério, porque vocês acreditam todos os dias. E isso aqui e esse ministério hoje acontece, né? Entre trancos e barrancos, a gente está aqui levando e fazendo tudo para a honra e glória do Senhor. Então, assim, é só isso que eu queria dizer, para vocês não desistirem nunca. Essas crianças maiores. Bom, isso se estende para a pastora. É porque a gente não conseguiu fazer a combinação no ritmo. Bom, mas a gente quer dizer para vocês que nós amamos vocês. Vocês são pessoas muito especiais para as nossas vidas. Amém? E deixa todo mundo abraçar, né? Todo mundo abraçar. Os carinhos, os famílias, todos Vou parar. Vamos lá? Vamos aqui vocês. Cadê a Lucinha? A Lucinha não veio pra tirar uma foto aqui. Os dois no meio, todos os jovens e adolescentes da igreja. Aqui. Já vou ter Bom, deixa eu falar agora para vocês rapidinho, para a gente não se estender muito mais. Pastor Pedro, pastora Tereza, nós queremos agradecer, né, a Deus pela vida de vocês. E é claro que nesse dia especial a gente quer parabenizar vocês por todo o trabalho que vocês têm feito, né, conosco, com a igreja, e que Deus ele possa estar restaurando a vida de vocês, a alegria, né, como a palavra diz, que a gente possa caminhar mais muitas milhas juntos, e agradecer a vocês pelo investimento na nossa vida, pelos puxões de orelha de vez em quando, porque vocês nos amam. Eu sei que essa correção é amor para a gente crescer, e dizer que vocês são pessoas fundamentais, especiais e referenciais de um homem e de uma mulher de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Olha essa linha, pai. 17 anos. Eu sempre chegava na rádio, e aí o pessoal falava, poxa, parabéns, dia do pastor, aí os pastores recebendo telefonema, eu nada, meu Deus. Mas valeu pelos 17 anos também, obrigado. E Deus nos abençoe e continue nos dando força para continuar. Bem, amados, tinha alguns avisos antes da gente começar. Está pronto, Osana Cristo, tá? De 19, 20 e 21. Ainda tem outdoor na rua. Amanhã nós vamos pegar os panfletos. Tá bom, tá bom.
Eu preciso de gente para me ajudar na colocação de cartazes amanhã, em Pati e Miguel, e na distribuição de panfletos nas escolas, principalmente. Nosso alvo são jovens, né? Nosso alvo são todos, mas principalmente os jovens, trabalhar mesmo entre as igrejas e movimentar aquilo que Deus vai fazer. Amém, cara? 19, 20, 21. Dia 19 é uma quinta-feira, não vai ter culto aqui na quinta, vai ser na quarta. Não, ela pensa que certo, calma, quase lá. E nós vamos fazer uma mudança essa semana também da Copa do Mundo, né? Como o jogo do Brasil é quinta, o culto será na quarta, amém, amado? Então, Salve, diz para o teu irmão aí, o culto do dia 12 é no 11, olha para ele, eu não sabia, eu não vi, eu fui no banheiro, tu sabe que tem alguém que não veio, diz para ele, o culto de quinta que vem é quarta, amém? Ah, não, vamos fazer no mesmo dia aí, quando o Brasil ganhar, está todo mundo no churrasco. Se o Brasil perder, não fui porque o Brasil perdeu. Oh, meu Deus do céu, né? Então nós vamos estar aqui. Agora, dessa questão do dia 19, eu não vou ver se a gente não vai ter culto aqui, com certeza vai ser na aldeia. A aldeia de Arcozeiro vai ser uma bênção, estejam juntos, ok? Nós precisamos de duas coisas importantes: distribuir os panfletos, o pessoal do evangelismo já se programar para sábado que vem fazer um boom, né, no evangelismo, forte na rua, nas escolas, começamos a falar sobre isso. Eu tenho alguns cartazes aqui, se alguém quiser colocar em lugar específico, vai botar no seu quarto, vai botar em lugar específico, amém? É porque não está com isso tudo mesmo, né? Nós mandamos fazer 200 camisas, lindas as camisas, não sei se a Paulinha colocou aí, que eu tinha pedido para ela. Obrigado, Paulinha, pela atenção, tá? Valeu. Não, o evangelismo acabou sábado que vem. Eu tinha pedido para a Paulinha para colocar as camisas para mim, para mostrar para os irmãos, mas não deu tempo, não sei o que foi, mas não tem problema não. Elas são assim, brancas, azuis, da cor do azul dela, e amarela. São 3 cores, tamanhos, tem MG, não tem muitas, são 200, então divididas em tamanhos, e elas são lindas, está escrito, está o Osana Cristo bonito na frente, e atrás tem o número 1, ele nos fez 1. Porque não sei se você sabe, mas o slogan da Copa lá fora está sendo agora nós somos 1. Não sei se você já viu, né? E aí nós usamos isso, botamos, ele nos fez 1. Amém, amado? Então, fica ligado, conto com você, conto com a igreja toda lá, vai ser uma bênção, um lugar lindo. A aldeia é um lugar lindo, um lugar especial, nós já fizemos um evento lá uma vez, é show de bola. Amém, queridos? Eu queria pregar aqui embaixo, me ajuda a botar o aqui. Estou querendo ficar embaixo. Eu sou mais alto. Verdade. Aleluia. Vem mais para frente, um pouquinho mais para a esquerda, 2 centímetros do lado. Já sai muito bem, né? Pode deixar. Se você quer participar do coral, que vai ter um coralzaço, procura a pastora Tereza hoje, vai ser o coral da Osana, né? Vai ter um baita de um coral, vai ter uma dança, nós já estamos ensaiando, vai ter uns 40 jovens lá dentro. Terça-feira dança onde? Monte Sião. Quarta-feira, o coral é terça aqui e a dança na Monte Sião. Nem abaixo. Então é isso. Tá bom, deixa eu mexer, tá show. Eu queria falar um pouquinho de ontem. Nós tivemos um tempo muito especial. Agora ficou baixo. Nós tivemos ontem no Paraíba do Sul e foi muito bom, irmãos. O que eu vi lá é o que eu tenho sonhado aqui, né? É o que nós temos vivido aqui, né? Foi muito interessante porque nós recebemos algumas palavras de que aquilo que Deus fez aqui iria escorrer para outros lugares, não porque nós somos melhores do que ninguém, tem coisas que estão acontecendo em outros lugares, vão escorrendo sobre nós. Né? E eu louvo a Deus pela vida do grupo de louvor que pagou o preço de ir, nos abençoou lá, foi bom demais. Eu sei que o pessoal foi muito abençoado, já foram convidados para ministrar em outras igrejas, isso é bom demais. Não é uma apresentação, um show,
mas é levar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Né? O Ministério de Louvor tem sido uma bênção na nossa vida. Quantos podem dizer amém para isso? Então, queridos, eu quero que você seja grato a Deus e ore por esse grupo, que é uma área difícil, né? Uma área que é muito tentada, né? Muito cobiçada pelo inferno, para destruir mesmo. Mas eu vi uma coisa muito tremenda lá. A palavra foi sobre fair play. A palavra fair play, fair significa justo, claro, reto, limpo, né? Desimpedido. Tudo isso significa fair. Só que a palavra fair play eles usaram por causa da Copa, o negócio do futebol, né? Fair play. E o fair play do futebol, você sabe como é que é, né? Às vezes o cara se machuca, você joga a bola para fora, na hora de devolver, ele devolve numa situação de roubada, ali você pega a bola de você e vai de contra-ataque. Se for 50 minutos do segundo tempo na disputa de um campeonato, com certeza há dúvidas se vai haver fair play. E nós acabamos de ver recentemente, naquele campeonato roubado do Campeonato Carioca, exatamente o que não é o fair play. Né? Toda a torcida do Flamengo deveria se levantar e dizer: não, o Vasco é campeão, o Vasco é campeão. Fair play, é isso, meu irmão. Fair play é jogo justo. Mas como os flamenguistas que vaiam porque pensam que roubado é mais gostoso, né? Então, eu não estou falando sobre esporte, eu estou falando sobre fair play, a palavra que estava acontecendo lá. Mas o fair play do mundo é esse aí, amigos. A gente ganha mesmo roubado, não tem problema nenhum. Mas o fair play de Deus não é esse. Primeiro porque o fair, né? O justo de Deus é Jesus, Ele é o nosso fair play. Então, na verdade, fair play é só fazer o que é certo. E como é que eu trago isso para a minha vida espiritual aqui? É só fazer o que é certo. Eu ouvir a palavra e praticar a palavra, viver a palavra, sonhar a palavra, experimentar a palavra. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? Presta atenção aí. Experimentar a palavra, irmãos. Jesus nunca prometeu moleza para nós. Nunca. Não existe uma palavra na Bíblia que diz que vai ser moleza. Não existe uma palavra na Bíblia que diz que venha para a igreja e todos os seus problemas acabaram. A sua vida vai ser maravilhosa. Vai ser maravilhosa se eu estiver em Cristo, entendendo que até nos dias difíceis ela continua sendo maravilhosa. Paulo falou isso e a gente custa entender. Obrigado a Deus pelos problemas que eu sofro. Pô, como é que alguém pode agradecer por problemas que sofre? Porque Paulo entendia que nos dias em que ele tinha problema, eram os dias em que ele via Deus mais de perto, em que ele podia sentir a presença de Deus, em que ele podia quase que tocar no Jesus que ele só tinha ouvido falar, e era um perseguidor de Cristo. Então, existem coisas que nós precisamos aprender. Jogar limpo com Jesus, ser honesto com Deus, olhar de verdade para dentro de nós. Até porque, meus irmãos, os dias são dificílimos. Nós estamos vivendo agora a questão da Copa do Mundo e tu não tem noção do que pode acontecer aqui nesse negócio. A gente não tem noção, nós estamos aqui hoje brincando, mas a gente não sabe o que pode acontecer. Não sabe. Há muita insatisfação, há muita injustiça em jogo. E não é uma injustiça da FIFA ou do Brasil apenas, é uma injustiça comportamental, social. Não tem como um cara ganhar 600 mil reais por mês e a gente ganhar 600 reais. Agora mesmo o Vasco vai contratar um jogador, chama Gladiador. Mas tá difícil porque ele quer 600 mil por mês. Mas as pessoas falam que ele é um cara problemático. Como é que pode ser problemático ganhando 600 mil por mês, meu filho? Fala a verdade para mim. Aí você trabalha com um cara que trabalha contigo e ganha 750 reais, e você fala: não, esse cara é problemático. Esse aí pode ser problemático. Esse aí pode, ele tem motivo de ser problemático. Agora o cara ganhar 600 mil e ser problemático? Para. Fala sério, meu irmão. It's not fair. Isso em inglês significa que isso não é justo. It's not fair. Não é fair play, entendeu, irmão? Desculpa eu, humildemente. Então, companheiros, eu quero que a gente ande nessa unção. Está na hora da gente vestir a camisa da igreja. Não, de Jesus. Se tu vestir de Jesus, tu veste da igreja. A gente anda junto. Se eu amo Jesus, eu amo a igreja. Eu não posso amar Jesus e arrebentar a igreja.
com fofoca, com mentira, com indiferença, falta de atitude, falta de pegada, sempre vendo coisas erradas. Oh, meu Deus, vai procurar o teu irmão para resolver os teus problemas. Se eu amo Jesus, eu amo a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus ama essa igreja. Não é essa igreja, não. Ele ama a igreja dele. Com tudo isso que a gente vive criticando. E quando as pessoas saem da igreja, elas olham e falam assim: que igreja, detesta igreja, muita fofoca. No mundo também tem. Nós falamos isso hoje aqui, junto com os primeiros passos. O pessoal que vai entrar, 10 pessoas vão batizar. Domingo que vem, 9 da manhã na Casa dos Céus, tá certo? Batismo, vai ser tremendo, 10 pessoas batizando. Olha, irmão, muito tempo que eu não vejo uma turma tão assim coesa, forte, sabe? Eu acho que foi o discipulado que vocês fizeram, foi muito bom o trabalho. Alguns tiveram mais dificuldades, outros menos dificuldade. Essa semana vocês têm tempo, mais uma semana para acertar uma falhinha que houve, ou até encontrar de novo com a pessoa com que você consolidou. Agora, sabe, é isso que nós queremos. Isso vale a pena, vir para a igreja porque é bom, porque eu gosto, porque é gostoso, mas é gostoso porque eu estou nisso. E aí, irmão, pô, você está bem hoje? Estou mesmo. Estou passando o dia mais difícil da minha vida, mas eu estou dando glória a Deus. Por quê? Porque é isso que é a diferença, amigão. Tu dá glória quando está tudo bem, isso aí faz o mundo. Amar quem te ama, isso faz o mundo. Conviver com quem tem tudo a ver com você, faz o mundo. Vai acabar sozinho. Agora, nós não somos assim. Nós pagamos para ver, sem jogar. Pagamos para ver, sem jogar. Mas nós olhamos de frente, nós enfrentamos os problemas, nós falamos a verdade, nós declaramos a nossa dificuldade, nós compreendemos as dificuldades uns dos outros. Isso é relacionamento, amigo. Isso é verdade. Esse negócio de igrejinha, sabe, de hipocrisia, isso tem que morrer na terra. Ontem nós vivemos um tempo tão gostoso, fomos na igreja metodista, meu irmão chegou lá, tinha luz piscando, eu falei, cara, eu acho que a gente está no lugar errado. O quê? Não entendi não, mas... Minha esposa também hoje. Tanta emoção, entende? Meu irmão, chegamos lá, luz piscando, raio laser, o negócio estava pegando fogo lá, eu olhei uma hora para a Aline, aí entrou um facho nela, assim, começou a fazer assim, eu falei, irmã, vai explodir ali. Sabe, fogo, uma alegria, uma fumaça também, que eles puseram a fumaça, ficamos intoxicados lá dentro daquele negócio. Mas, gente, olha, uma delícia. Eles ficaram amarradão, falam que vão vir para cá, estão a fim de vir, vão vir nosando, o pastor quer vir pregar. Gente, é isso. A igreja é só o lugar onde a gente se encontra, mas a igreja somos nós, aonde nós formos. Se amanhã tu for para Minas Gerais comer sei lá, aquele negocinho que frita, aquela torresmo, gente. Cara, eu sou light, meu irmão. Torresmo, cara. Aquele negocinho, polenta frita, tá certo? Só comer uma polentinha frita lá. Cara, você é igreja, cara. Amém, amados? Não vai comer a polenta toda para os caras falarem, pô, ainda é crente. Seja um exemplo. Diz para o teu irmão, tu é uma bênção, mano. Fala bem, olha no olho dele e fala a verdade. Tem coragem de ver para ela. Fala a verdade aí. Pô, tu é uma bênção mesmo, hein, cara. Eu sei que tu é uma bênção, é meio careta. Então fala uma coisa assim, tu é bacana para chuchu. Também é feio, né? Tu é joia, horroroso. Pô, tu é bacana, beça. Também careta. Meu irmão, nós somos a bênção da terra. A terra precisa sentir isso, entendeu, amigo? Isso não significa esconder as minhas emoções, fingir um dia que eu estou ruim, mas eu fico, glória a Deus, irmão, paz do Senhor. Não, meu irmão, pô, o que está vendo contigo? Cara, não estou bem, dá para tu sentar ali comigo e chorar um pouco? Isso também é bênção. Esse triunfalismo barato, mentiroso, que igreja é todo mundo assim, aleluiado. Não, que tem dias difíceis. É sobre isso que eu quero falar hoje. E quando a nossa fé é posta à prova? O que tu faz quando a tua fé é posta à prova? Como é que tu age quando a tua fé vacila? E a nossa fé vacila. Posso ouvir um amém aqui dos irmãos de verdade? Ou tem alguém aqui que não tem problema nisso? Às vezes a fé vacila. O que acontece com você?
Estar sob pressão hoje é algo comum. A gente está sob pressão não é porque está difícil, pô, não sei como pagar a luz. Não é só isso. Cara, fiz o empréstimo, vou começar a obra. Pressão. Meu irmão, fiz o concurso, passei, agora vou mudar para outro lugar. Pressão. Meu irmão, fiz o concurso, tirei, não acertei nada. Pressão. Fiz o vestibular, não passou. Pressão. Fiz o vestibular, passei, mas não tem como morar lá. Pressão. A vida é cheia de pressão, irmão. Cheia de pressões. Nós estamos sempre pressionados. Eu vou crescer mais. Mas assim, até que série está na sua escola? Quinta. Agora é sexta. Pressão. E a quinta? Pressão. É sempre pressão. E vai fazer a folha de pagamento? Pressão. Inadimplência? Pressão. Eu quero expandir minha loja? Pressão. Eu quero me casar? Pressão. Eu quero me divorciar? Pressão. Eu quero ir embora de casa? Pressão. A gente está sempre, meu irmão, debaixo de pressão. É uma panela de pressão a vida. A vida é isso. Agora, a questão é, nós estamos sendo estimulados a aguentar. Quantos estão ouvindo? Cara, essa palavra é tão de Deus que eu estava hoje, eu saí daqui, 12:30, não tinha preparado nada, fui para casa, comi um jabá com girimum ali, meu irmão chegou e me deu um sono, os olhinhos chegou a cruzar, eu acordei com uma pessoa falando comigo, eu estava com um laptop ali, com esse treco ali, datilografando lá, e aí cochilei. Eu sou antigo, irmão, sou antigo. Aí, cara, a pessoa me ligou lá dos Estados Unidos, falando comigo, e eu estava escrevendo o que ela falou. Eu falei, é de Deus esse negócio. Ela falou assim, pastor, eu quero uma palavra. Dá uma palavra, pastor. Eu falei, qual que palavra, irmão? Deixa eu acordar aqui, joga uma aguinha aqui. Irmão, falei exatamente o que eu estava escrevendo. Quando a nossa fé é posta à prova. Veja, o fato é que as pessoas hoje em dia, eu, você, nós somos estimulados a aguentar. Parece que aguentar é uma coisa jóia. Parece que aguentar é uma coisa de Deus. Parece que aguentar é tudo de bom. Veja bem, queridos, será que eu não estou aguentando aquilo que eu deveria compartilhar? Não responda rápido. Será que eu não estou aguentando algo que Deus nunca me pediu para aguentar? E aí, meu irmão, como é que está a situação? Não, eu estou aguentando, glória a Deus. Não, glória a Deus não. Glória a Deus não. Sabe por que a tua vida não está indo bem? Alguns? Porque você está aguentando. E sabe o que acontece quando você aguenta? Você não vai para aquele que pode te aliviar. Porque eu estou aguentando. Há quantos anos? 40 anos. Eu estou aguentando. Mas Deus nunca me pediu para aguentar 40 anos como um sinal de maturidade. Não, maturidade com Deus é buscar o Senhor em todo o tempo. Maturidade com Deus, amigos, é não ter vergonha de chorar e dizer, eu não sei o que fazer. Maturidade com Deus é dizer, Deus, eu preciso do Senhor. Maturidade com Deus é isso, não é dizer, eu nunca preciso de Deus, aleluia, aliás, eu tenho estudado muito a palavra, glória a Deus, eu sou um exemplo. Que bom que você é isso tudo, mas que seja verdade, porque Deus nunca nos mandou aguentar tudo. Até porque, veja bem, meu irmão, eu não estou dizendo para você, não se trata de que Deus queira que você seja um cara molenga. Não é isso que Deus quer. Ah, vem para cá, queridinho. Você não está aguentando, tadinho. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que a gente se habitue a contar com Ele. Vocês estão ouvindo? Que Deus quer que a gente se habitue a contar com Ele nas coisas mais que a gente pode julgar mais idiota. Pô, vou dar uma caminhada. Vamos, Deus. Não. Deus está muito ocupado, aleluia. Então tu vai sozinho, eu vou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Aí tu vai falando sozinho e se acha meio maluco. Por quê? Porque você não sabe que Deus está ali interessado em você. Por quê? Porque Ele é onisciente, amigo, Ele é onipresente. Ele é que quis que fosse assim. Quando Deus resolveu nomear um povo, Ele disse, eu quero andar no meio desse povo. A vontade de Deus sempre foi essa. Com Adão, Ele vinha falar com Adão no virada do dia. Jesus veio na terra para andar conosco, amigo. Mas Ele agora está sentado à direita do Pai. Mas Ele ainda quer que você saiba que Ele quer andar contigo.
Você está andando sozinho porque quer. Você está aguentando porque quer. Deus nunca mandou você aguentar determinadas situações. Na verdade, sabe quem é maduro? É aquele que compartilha o tempo todo com Deus. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Não estou falando besteira não, gente. Coisas sérias. Você sabe uma coisa? Eu percebi que tem uma máxima que nós fomos inspirados a acreditar, que a gente deve buscar apenas o Senhor naquilo que nós não podemos fazer. Quantos já ouviram isso? Eu já falei isso uma vez. Irmãos, se eu posso fazer, eu não preciso de fé. Eu falei aquilo, hoje eu olho para aquilo e falo, o que é isso? Não é isso. Deus não está nesse negócio, irmão. Deus espera que a gente conte com Ele sempre. Sempre. A minha pastora falava assim, quando eu quero fazer promoção, quando eu tenho pouco dinheiro, quero comprar algumas coisas, eu falo, Deus, me leva no lugar onde tem promoção. Quando está em promoção. E ela falou que era dito e feito, chegava lá, o que ela queria, ela comprava. Isso é andar com Deus. Andar com Deus não é vir para a igreja aleluiado, ou ajoelhar, ou se colocar diante do altar, como se isso fosse o referencial de postura. Isso também é um referencial de que você está buscando a Deus. Mas Jesus falou sobre isso, que a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso coração é enganoso, e a gente pode querer fazer tudo isso para que todo mundo veja que a gente é aleluiado. E ele falou, não sejam como essas pessoas que ficam nas esquinas ou nas sinagogas orando em voz alta, para que todos vejam que ela é abençoada. Tu, se quiser ter relacionamento comigo, quando tu estiver buscando a mim, entra no teu quarto que ninguém vê e fala comigo no secreto, porque eu vou estar ali. Eu estou ali, amigo. Eu estou onde ninguém está. Assim diz o Senhor. Eu estou quando ninguém te vê. Eu perdoo o que ninguém perdoaria. Eu entendo o que ninguém entenderia. Eu também te exorto. Eu te estimulo a uma mudança de vida. Se não está acontecendo na sua vida, Deus não está falando com você. Você não está ouvindo a voz de Deus. E eu falei com essa pessoa, amiga minha. Falei sobre isso. É porque às vezes a gente não ouve a resposta, pastor. Eu falei, amigos, a única vez na vida que eu vi isso foi Jesus no Getsemane. Jesus perguntou 3 vezes para Deus. Quantas vezes? 3 vezes. Ele perguntou a mesma coisa. E Deus não respondeu absolutamente nada. Por quê? Porque Deus já tinha falado. Deus já tinha respondido. Alguns estão esperando respostas de Deus que Ele já deu. Quantos estão ouvindo? Deus já falou como é que vai ser. Pastor, mas não sei nada de Deus. Então descubra, porque é o melhor caminho que você pode encontrar. E quando tu entender isso, você vai parar de sentir pena de você mesmo. Você vai parar de sentir arrogância em relação aos outros. Quando você começar a descobrir o que Deus pensa a seu respeito e descobrir que isso pode funcionar na sua vida, você não vai querer outra coisa. Na verdade, eu descobri que os meus piores momentos atuais são quando eu penso que eu estou fora. Porque até eu pensar que está fora, pode me levar a um distanciamento de Deus, mesmo Deus estando perto. A palavra dele diz que ele está bem perto de nós. O meu braço não está encolhido, diz o Senhor, que não possa te tocar. O meu braço não está encolhido, que eu não possa te tocar. E nem os meus ouvidos tapados, que eu não possa te ouvir. Mas são os seus pecados e quem fazem um abismo entre nós. Mas então tem jeito? Tem jeito! Os seus pecados que você acha que não tem jeito. Aí você cria uma diferença, uma distância de Deus, porque você não está acreditando que Deus em Cristo Jesus foi capaz de te perdoar mesmo. Ele te libertou, Ele te deu uma chance. E ontem nós lemos em Romanos que o pecado não se compara com o perdão. Não tem comparação o poder do perdão de Deus relacionado ao tamanho do seu erro. Por isso que aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Palavra difícil de falar, não tão moderna, compreensiva. Aonde o teu pecado vacila muito, vem Deus e faz uma festa de liberdade. Uma festa de liberdade. Ele fala, cara, você não tem noção. Só porque você falou comigo, tu não só vai ser livre. Lembra de Salomão? Deus,
está aqui. O templo devia ser fantástico, tudo de ouro, tudo arrebentando. Não tinha problema financeiro, Salomão. Davi deixou ele bem. Aí, eu acho que Salomão, naqueles papos que ele teve com Deus antes da inauguração do templo, ele ficou muito constrangido. Aí ele foi humilde e falou: Deus, o que adianta isso tudo se o Senhor não estiver aqui? O que adianta isso? E ele fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que constrói palácios, que constrói igrejas bonitas, que anda com roupa de grife, que anda com a unha pintada, que compra carro zero, que anda com dinheiro no bolso, que não poupa nada para se divertir ou para viajar, para estudar, se o meu povo, que diz que é meu, olhar para isso e ver o que ele gasta no mundo e o que ele gasta comigo, e olhar para isso e se arrepender dos seus caminhos, eu ouvirei dos céus as suas orações. Você está entendendo, irmão? Se a gente não viver isso, nós vamos viver religião. E aí, sei lá, não ouço Deus. Tu conhece a palavra? Mais ou menos. Está buscando? Eu não tenho vontade. Mas tu não vai ouvir Deus nunca, filho. Tem uma hora que você tem que fazer um esforço, sim. Tem uma hora que você tem que botar uma primeira, sim. Tem uma hora que você tem que colar com alguém que possa te ajudar, sim. É preciso. Tem coisas que vão precisar. Mas não dá para você ficar acomodado numa vidinha espiritual morna, fraca. Porque são com esses dias que o diabo conta você afundar de um jeito que você nunca mais levante. Eu quero que você pense sobre isso. Porque parece uma verdade buscar o Senhor só quando eu não posso realizar. Mas Deus deseja estar comigo em tudo que eu faço. E isso só é possível porque Ele me amou primeiro. Caraca, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar, gente. Olha a revelação. Ele me amou primeiro. Para pensar. Sabe o que significa? Significa que nós precisamos mudar o que a gente entendeu isso. Você pode imaginar o Paulo, que era um cara que conhecia a Bíblia, que era um cara que organizava o sinédrio, devia estar pregando todo dia, ensinando, bacana, cara. De repente, ele mudou. E começou a falar sobre o Jesus que ele perseguia. Como você acha que as pessoas ao redor ficaram? Eles deviam ter surtado. O que Paulo está fazendo? Ele perseguia, agora está falando que esse Jesus existe. Só aconteceu uma mudança dessa porque ele teve um encontro com o Senhor. Você nunca vai mudar, de fato, se você não tiver um encontro com Cristo. Não é um encontro com igreja religiosa, não é um encontro com fazer coisas para parecer bonzinho no meio das pessoas, mas é um encontro com Cristo, amigo. É um encontro onde você e Deus estão dentro de um quarto, onde você e Ele andando na rua com pressa de manhã, você está botando armadura. Onde você e Deus, nos momentos mais difíceis, na hora que você vai entrar numa entrevista de emprego e você diz: Deus vem comigo, e não precisa, espera um pouquinho, eu vou para a entrevista, eu tenho que orar 2 horas de joelho. Não! Eu tenho tanta certeza que Ele está comigo que eu entro dizendo: o Senhor vai na frente da minha batalha. Queridos, nós precisamos viver isso. Isso eu quero viver. Isso vale a pena lutar. Como é que Jesus agia quando a sua fé era provada? Quantos creem aqui que Jesus também foi provado? A Bíblia diz que Ele foi provado em tudo, amigo. Então significa que Jesus, se Ele foi provado em tudo, para poder olhar para nós e nos perdoar, Ele foi provado na avareza, na mentira, na sexualidade, na homossexualidade. Ele foi provado em tudo ou em quase tudo? Em tudo. Então, todos os desejos que passam na sua cabecinha, na minha, Jesus levou sobre si. Qual foi o caminho que Jesus tomou? Jesus pegou aquela experiência que nós também precisamos pegar. Ele viveu o martírio, e o martírio conduziu ele para a morte, para depois da morte ele ressurgir. Vocês estão ouvindo? E agora nós, de uma vez só, nós aceitamos Jesus, e a nossa fé, ela nos salva. A eternidade já começou.
Só que todos os dias, como o Tales canta, o pecado vem. Todos os dias o pecado bate na minha porta, do meu coração. É diferente com vocês? Todos os dias o pecado ronda o meu coração e quer me convencer de que é um caminho melhor do que seguir a Cristo. Todos os dias. Como é que eu vou resolver um negócio desse? Sabe como é que resolve? Martírio. Sabe qual é o teu martírio? Não é a semelhança de Cristo. Então me preguem na cruz. Não, botem uma coroa de espinho. Não, ele já fez tudo isso. Mas uma coisa você tem que fazer. Pegar essa vontade, esse desejo, essa luta dentro de você e correr para a cruz, para a morte. Morte da vontade, morte dos seus desejos. Não é que você não vai desejar coisas boas, mas é que coisas que te afastam do Senhor, elas precisam morrer na cruz. E aí, quando você chega ali, olha o caminho: tentação, cruz, morte, ressurreição. Por isso que eu estou crucificado com Cristo. Mas se com Ele estou crucificado, com Ele também ressurgirei. Quantos podem dizer amém para isso? Quantos podem dizer que vale a pena servir um Deus que fez isso por mim? Ele não está pedindo para eu ser crucificado, embora alguns foram crucificados como ele. Ele não está pedindo que eu seja chicoteado até sangrar do jeito lá do filme do Mel Gibson. Ele não está pedindo que eu seja envergonhado numa cruz pelado, mas ele está dizendo que esse caminho que ele fez, que ele poderia não ter feito, ele poderia dar ordem aos seus anjos, ele falou isso para Herodes. Eu posso dar agora mesmo ordem aos meus anjos, do meu pai mandaria agora uma legião de anjos, acabaria com essa bagunça aqui. Mas eu não vou fazer isso, sabe por quê? Eu vou deixar um exemplo. Quando os meus filhos na fé forem tentados, eles saberão que existe um martírio. Eles precisam lutar contra o pecado. O pecado não tem poder sobre nós, mas é um conflito. Ele não tem poder para te dominar, a menos que você pegue esse pecado e leve ele para a cruz. E quando ele chegar na cruz e morrer, quando a sua vontade morrer, que não significa não pensar novamente, porque se eu pensar novamente eu levo para a cruz. E todas as vezes que eu pensar novamente, eu levo para a cruz. E mais de uma vez, eu levo para a cruz. Um dia, esse caminho vai se tornando mais maduro. E eu vivo a ressurreição, a liberdade. A minha ressurreição, a minha vida eterna começa no dia em que eu digo: Jesus, entra na minha vida, entra na minha peleja, entra na minha história, entra no meu temperamento, no meu comportamento, nos desejos do meu coração, me faz fazer valer a pena. Pode um jovem manter puros seus corações? Pode, mas dá um trabalho do caramba. Pode um jovem manter limpos seus caminhos? Pode, mas como é que a Bíblia diz que pode? Observando-o conforme a palavra. Ou seja, eu olho a palavra e descubro como é que eu devo me comportar nesse martírio, que não é a semelhança de Cristo. Não é exato martírio que Cristo sofreu, mas é um martírio. Porque a minha alma se debate dentro de mim, ela quer me pedir respostas. Vocês estão ouvindo? Dentro de mim, ela quer me pedir resposta, mas por que eu tenho vontade quando passa uma mulher, ou quando eu vejo um filme pornográfico? Não estou falando que eu vejo não, tá, irmão? Não é porque eu sou melhor do que você, não. É porque eu já aprendi que é melhor eu fugir da aparência do mal do que eu ficar vendo um filme pornográfico e quando acabar, eu dizer: ah, Jesus, Maria José, ah, Senhor, me perdoa. Deus, o Senhor sabe o meu coração. Eu sei sim, eu sei que você gosta de ver. Então, eu aprendi o seguinte, meu irmão: quer vencer o pecado? Não luta com ele, não. Foge dele. Foge da aparência do mal. Não é fugir do mal, é da aparência. Aquilo que parece, aquilo que passa perto, foge, sai batido. Anda na presença de Deus. Pega a palavra e usa como espelho, como referencial. Por que estás abatido, minha alma? Por que tu estás se debatendo dentro de mim? Por causa do pecado. E é essa luta com o pecado, esse martírio, que me leva para a cruz, que me traz o renascer diário com Cristo.
Todos os dias na minha vida, eu morro e nasço novamente com Cristo. Às vezes, várias vezes durante o dia, eu morro e nasço novamente com Cristo. O problema é que eu não entendia isso. E eu estava achando que o processo era um processo que denegria a minha imagem diante de Deus. Mas aí eu descobri que Deus fala que o meu pecado é infinitamente menor do que a graça que Ele me deu quando Ele foi na cruz por mim. O meu pecado, meu vacilo, as minhas falhas não se comparam com aquilo que Cristo fez na cruz. E aí? Aí você tem que lutar, amigão, porque senão você vai ficar eternamente falando: eu sei, mas está difícil, minha família é pobre e eu sou o mais pobre da minha família. Os jovens lá da igreja não estão querendo. Pô, na escola é maior assédio aí. Não, querido, me fala da sua luta. Como você está enfrentando. Queridos, quando o cara quer jogar bola aqui em cima, ele vem aqui, está chovendo, ele reclama que está chovendo, mas espera parar de chover. Está frio pra caramba, mas ele vem com aquelas canelinhas de fora. Quando tu quer, tu dá um jeito. Quando tu não quer, tu dá uma desculpa e quer botar alguém. Deixa eu te dizer, queridos, como é que Jesus agia quando a fé dele era provada. Quantos acham que Jesus buscava respostas? Quantos acham? Jesus buscava respostas, amigo. Mas eu vou te dizer algo mais do que importante do que isso. Jesus buscava o Pai com quem ele sempre falava. Jesus não ia para o Pai só quando ele estava em depressão ou triste, porque se ele tomou sobre si todas as nossas dores, ele levou também a depressão. Depressão, sai da minha vida em nome de Jesus, porque ele levou. Jesus, toma aí. É isso. O que é oração? Jesus, estou sentindo maior depressão. Leva esse negócio. Mas quando a gente está deprimido, não consegue orar assim. Tu vai orar, tu fala: Deus, tu sabes. Depressão é isso, amigo. A primeira coisa que o diabo quer fazer é cortar tua comunicação com Deus, porque ele sabe que se tu conseguir falar com ele e ter confiança de que tu está falando, ele está ouvindo, ele leva sobre si. Você não precisa carregar mais. Outro dia eu encontrei uma menina que eu falava que ela era a mais bonita da igreja. Ela agora tem filho. Era muito vaidosa, vivia para pentear os cabelos. Eu achava, a imagem dela, eu falava, Chiquinha, eu imaginava ela andando na rua assim. Aonde ela estava assim. Caraca, não deu outro. Perdeu a vida dela, a juventude dela. Hoje, eu encontrei com ela outro dia. Responsável, pô, pastor, tudo bom? Tudo bem. Eu preciso muito ir lá na igreja. Eu falei, você precisa muito de Jesus. O mesmo Jesus que te falou tantas vezes para não colocar o teu coração na mão de homens, na mão de namorados que só pensam naquilo. Hoje as mulheres também, as meninas também só pensam naquilo. Está complicado isso, irmãos. Vamos ser honestos. Algumas estão pensando assim, não sei nem do que ele está falando. Como é que Jesus, vamos voltar para Jesus, está mais, aleluia. Como é que Jesus agia quando a fé dele era provada? Quantos querem dar uma tentativa aí? Como é que Jesus agia? Ele ia para o Pai. Ele era a palavra, ele ia para o Pai. Papai. Mas ele não ia para o Pai, e o Pai falava assim, ué, o que é que tu está fazendo aqui? Tu nunca veio, tu resolve os problemas sozinho. Quando ele chegava, o pai falou, pô, puxa a cadeira, senta aí. Ó, teu lugar é esse aí mesmo. Ou então nem falava, e aí, tudo bem? Normal. Por quê? Porque Jesus, ele não buscava o Pai só para quando ele tinha problemas. Jesus buscava o Pai o tempo inteiro. Isso é a revelação dessa palavra nessa noite.
Ele buscava o Pai com quem falava sempre. Para quê? Renovar as forças, pedir, agradecer, mas apenas por estar com Ele. Jesus intercedia por nós, mas Ele ia diante do Pai para buscar. Eu fiquei lendo aqui, olha só, no livro de Mateus, eu encontrei várias referências, peguei 3 aqui. Veja, quando Jesus começou o ministério dele, a primeira coisa que Ele fez, quando Ele ouviu do céu, deserto, foi atrás do Pai. Foi se fortalecer no Pai. E não foi assim, 1 hora, 15 minutos, não. Ele ficou 40 dias na presença de Deus. Depois que João Batista morreu, a Bíblia fala que ele foi para um lugar particular. Em outras versões fala ele foi para o deserto também. Em outras versões fala ele foi para um lugar particular. Por quê? Porque ele ia encontrar com o Pai. Não foi nada com ele, pessoal, mas ele estava triste. João Batista era um cara demais. Ele foi estar com o Pai. Olha que coisa interessante. Você pensa que só quando ele estava com problema? Logo em Mateus 14, 23, depois do milagre da multiplicação, a Bíblia diz que Jesus sobe o monte. Tu imagina, 10.000 pessoas comendo pão e peixe num deserto que não tinha nada para comer. Tu imagina depois que acabou a refeição? Todo mundo queria ficar para conversar com ele, fazer fila. Jesus, foi embora. Por quê? Porque se ele tomou sobre si as minhas debilidades, ele levou também a minha vaidade, o meu orgulho. Ele levou também. Talvez ele falou, cara, que eu preciso sair daqui, que o nego vai querer me fazer uma imagem minha aqui no deserto. E ele sobe o monte. Com certeza, Pai, muito obrigado. Nossa, Pai, tu me seguiste de forma poderosa. Como estão ouvindo? Esse é o nosso Jesus. Não era um Jesus que aparecia na presença de Deus e Deus falava, quem é você? Não, Jesus era reconhecido pelo Pai. Por quê? Porque estava sempre com Ele. Logo depois que Jesus fala para os seus discípulos sobre o martírio que ia enfrentar, ele leva, se eu não me engano, é Pedro e João, tinha um outro que foram fazer, não sei se foi Tiago, não era barquinho, não é Pedro, João e Tiago no barquinho, não. É outra coisa. Era Pedro e João mais um, acho que é Timóteo, eu não me lembro agora. Eles foram no Monte da Transfiguração. Quando chega lá, eles veem Jesus se transformar e 2 homens perto de Jesus, como se fossem anjos. E aí eles querem construir umas cabanas. Logo depois que ele anuncia o problema mais difícil que ele ia ter, que não era o martírio já era um problemaço, mas o maior problema de Jesus não era apanhar ou ser envergonhado por nós. O maior problema de Jesus era ficar um momento sequer longe de uma presença que ele tinha com Deus. Por quê? Porque quando ele tomou os pecados, como Deus não podia conviver com o pecado, quando ele tomou sobre si os pecados, Deus teve que virar as costas para ele. E isso atormentou ele. Por isso ele no Getsemane falou, Pai, tem um outro jeito de eu fazer isso. Não porque ele ia apanhar, ou ia ser envergonhado, ou ia sofrer injúrias, mas é porque ele não queria ficar nem um segundo sequer sem a presença de Deus. Quantos estão entendendo? Que é onde nós vamos encontrar uma força. Eu não sei, eu não vou ser igual a Jesus, mas eu quero olhar para isso como um referencial, um alvo para mim. Eu tenho problemas também na minha alma, no meu coração, na minha autoestima. Eu tenho problemas de dias de acordar e falar, como eu posso estar tão angustiado assim, se eu fui dormir aleluiado ontem? Acontece com a gente. Jesus, quando tinha coisas como essa, corria para Deus, e às vezes nós corremos para arranjar alguém para acariciar a nossa tristeza. E aí, irmão, o que está? Que vozinha é essa? Já conquistei meu dia. Não estou bem não, irmão, estou passando isso, aquilo outro. Eu não estou falando que a gente não possa fazer isso não com uma pessoa que vale a pena, porque vai saber ouvir, vai saber falar. Mas é essa hora que a gente tem que aprender a correr para o Pai e dizer, Pai, toma esse fardo com a minha mão, porque está ruim, eu não estou me aguentando. Olha no espelho que você vai saber como é que está o seu dia. Olha para dentro de você, seja honesto com você, com os seus sentimentos. Quando Jesus estava cercado de pessoas, quando Jesus estava numa multidão, quando Jesus chegava numa igreja e queria adorar, sabe o que eu acho que ele fazia? Exatamente o que a pastora Teresa falou ali. Se está ruim para tu adorar, fecha o olho. Jesus, ele andava no meio de uma multidão, às vezes não dava para ele nem orar. Ele devia fechar os olhos. E quando ele fechava os olhos, ele entrava no monte do Senhor. O monte do Senhor, querido,
não pode ser um monte, montanha. Porque ele também é para o deserto. Ele também diz que você entrar num lugar secreto, num lugar privado, particular. Se eu fechar os meus olhos, eu vou me encontrar com o meu Senhor mais uma vez. Entende, irmão? Não que eu não possa encontrá-lo de olho aberto, mas de olho aberto eu estou olhando para vocês e me distrai. Existe um lugar onde é você e Deus. Esse lugar existe, amigo. Quantos aqui estão carentes desse lugar? Honestamente, quantos estão ouvindo o que eu estou dizendo e estão sentindo saudades de ter uma sensação como essa, onde você entra para o seu quarto e sabe que Deus está ali, você vai lá para fora nas estrelas e sabe que Deus está olhando para você, você vai andando daqui até embaixo para pegar o ônibus, mas você sabe que não está sozinho. Quantos estão com saudade dessa sensação? Isso não vai acontecer se você vir à igreja apenas. Existe um momento da igreja onde eu digo a palavra e você pega a palavra e aplica a palavra. Se você não aplicar a palavra, é uma palavra muito legal, mas que não serve para nada. Ela não vai ficar no seu coração martelando. Agora, existe um lugar onde você e Deus vão se encontrar. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o seu coração. Queridos, eu não sou Deus para entender por que algumas crianças morrem. Eu não sou Deus. Ontem foi triste, eu gostava muito daquele jogador de futebol, o Fernandão. O cara, você olha para ele e diz: bom caráter. Caráter, entendeu? Então, eu não sei por que essas coisas acontecem. Eu não sei por que crianças nascem com anomalias, outras morrem no hospital, e algumas de crentes morrem, e a de ímpio não morre. Eu não entendo muito o porquê, eu não sei te dar essa resposta. Eu não sei falar isso para você. Mas eu sei uma coisa, que Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste a uma mãe batendo na porta de Deus e dizendo: Deus, por favor, salva meu filho. Deus diz na palavra que Ele não resiste a um coração quebrantado. Ele não diz que Ele não resiste a um coração quebrantado e vai resolver todos os problemas de todo mundo, porque senão não teria problema na terra. A gente descobriria que o caminho é quebrar o seu coração diante do Senhor. Eu digo para você, quebrar o seu coração diante do Senhor é o caminho, mas talvez não responda conforme você queira, mas Deus continua sendo Deus, crianças vão continuar morrendo e Ele continua nos amando e amando as crianças que morreram. Não muda nada. Nós precisamos mudar aqui. Deus é quem sabe todas as coisas. O que me compete? Quebrar o meu coração diante do Senhor. A um coração quebrantado, Deus não resiste. Eu creio que Deus ouve a oração de uma mãe quebrantada com seu filho no hospital. Deus atende o coração de uma mãe em desespero. Sim ou não? Sim. Mas coisas acontecem que não respondem sim. Ou se uma criança morre, não significa que Deus disse não, porque para Deus Ele diz: eu tenho prazer na morte dos meus santos. Então uma criança é santa, ela vai imediatamente para a presença de Deus. Nós sentimos falta, nos debatemos, mas Deus sorri ela para o Senhor. Ela foi promovida, ela não quer voltar, ela está bem lá. Não é fácil entender isso. Em Pentecostes, Deus inaugura outro jeito, um outro jeito de ação. Em Pentecostes, Deus inaugura uma outra forma. Logo depois de Jesus subir, se você conhece a palavra, está lá em Atos, a Bíblia diz que Jesus subiu e fez uma promessa: não saiam de Jerusalém sem serem revestidos pelo meu Espírito do alto. Quantos se lembram disso? Mas ali Jesus ora por eles nascem de novo, eles recebem o Espírito Santo ali. Isso é uma coisa. Imediatamente Jesus ascende. E entre esse dia e o dia de Pentecostes, os apóstolos deram uma surtadinha. Eles ficaram ansiosos, eu não sei o que aconteceu, mas a partir daquele momento, eles sortearam. Como é o nome do cara mesmo? Matias. Mas quem é Matias? Quem é Matias? Quem é Matias, gente? Eu vou dizer, eu não queria ser lembrado assim nunca. É aquele cara que substituiu Judas e não deu certo. Nunca mais ouvi falar no cara. Por quê? Vou te explicar. Porque até Pentecostes havia uma tradição judaica do Urim e Tumim, onde eles jogavam a sorte para dizer a direção que Deus estava dando. Só que esse tempo acabou.
Deus tomou a frente desse negócio e a partir de Pentecostes, quem determinou quem ia ser o quê? Era o Espírito Santo. Ele vai lá e arranca Paulo das trevas e fala, vocês não têm noção que esse cara vai ser usado. Aí já não é mais o urim e tumim, a sorte, se o algodãozinho molhar ou se o algodãozinho ficar seco. Não, agora é o Espírito Santo quem faz isso. Nós estamos vivendo a era do Espírito Santo, amigos. Quem está tratando com a igreja hoje é o Espírito Santo. E eu pergunto para vocês e pergunto para mim, como é que está a nossa relação com o Espírito Santo? Não me diga de Jesus agora, sabe por quê, irmão? Porque Jesus está sentado à direita do Pai, e Ele disse, peçam para mim, e o meu Pai vai enviar alguém semelhante a mim. E esse é o Espírito Santo. Hoje quem lida com a igreja é o Espírito Santo, em nome de Jesus. Peçam ao Pai, em meu nome, que Ele enviará a solução através de quem? Do Espírito Santo. E eu te pergunto, como é que está a nossa relação com o Espírito Santo? Quem Ele é para nós? Como é que nós tratamos alguém que eu estou sentado aqui e Ele está sentado comigo aqui? Jesus está sentado à direita do Pai. Como eles são um, Ele está em um Pai, o Pai está nele, e eles estão no Espírito Santo. Quando eu sento aqui, o Espírito Santo senta e é como se Jesus estivesse do meu lado. Só que Ele é uma pessoa. E eu pergunto para você e pergunto para mim, aonde foi parar a minha relação com o Espírito Santo? Bom dia, Espírito Santo. É tudo que nós vamos falar, só porque lemos no livro. Eu quero que você pense sobre isso, querido. Como é que estão as tuas expectativas na tua relação com Deus, se o Espírito Santo é que está governando, dando direção para a nossa vida espiritual? É Ele que nos leva para o Pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo falaria de tudo que Jesus havia feito e nos conduziria à presença do Pai. Então não dá para a gente descartar essa pessoa porque, não, eu amo Jesus. Eu amo Jesus, mas hoje, por uma palavra que saiu da boca de Jesus e foi confirmada em Pentecostes, o Espírito Santo veio na frente e acabou essa história de jogar cartas, jogar dados, cabala, acabou, horóscopo. Não, agora eu tenho o Espírito Santo. Irmãos, eu não estou pregando para vocês, estou pregando para mim também. Aonde foi parar minha relação com o Espírito Santo? Aonde foi parar? O Celso não quis nem vir hoje, porque senão ele já tinha dado uns 10 choricó aqui agora. É isso mesmo. O Celso está buscando essa relação com o Espírito Santo. Eu louvo a Deus pela vida dele. Ele está buscando, isso é importante, isso é bom. Agora, cada um é de um jeito, um é mais quietinho, outro é mais espalhafatoso. Como é que está a tua relação com o Espírito Santo? Quem Ele é para nós? Eu vou fazer uma série sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. Mas por mais séries que eu fizer, não substitui um único encontro que você tiver com o Espírito Santo. Um único. Deixa eu repetir. Eu posso fazer 1000 séries. Não substitui um único toque do Espírito Santo. Você e Ele no teu quarto. Deus, o pastor pregou lá hoje, eu não entendo muito bem isso. Mas ele disse que um toque do teu Espírito vai mudar toda uma história. Deus, eu quero. Honestamente, não é assim que nós estamos? Vem Deus, antes do jogo começar, vem Deus, porque minha esposa vai me chamar para almoçar agora. Tem que ser agora. Honestamente, não é assim que está acontecendo? Nós não temos tempo com o Espírito Santo. A verdade é mentira. Se você tem, glorifique o nome do Senhor, porque é bom. Mas não pode ser ocasional, ele precisa ser real, porque nós estamos vivendo esse momento. Jesus disse, peça ao Pai e Ele vai nos dar. Ele não falou que ia nos dar um monte de coisa, Ele falou, Ele vai nos dar o Espírito Santo. Observe aqui, João 14, versículo 12, abra sua Bíblia aí, senão você vai dizer que a gente não abriu a Bíblia. Embora eu já tenha falado muita Bíblia. Amém, irmãos? João 14, versículo 12.
É tudo conectado, preste atenção. Se achou, você fala, eu quero esse negócio para mim. Vamos lá. Está lá? Versículo 12, João 14. Em verdade eu vos digo, vos asseguro, a minha Bíblia fala, asseguro, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores ainda fará, pois eu vou para o meu Pai. Jesus falando. Assim seja, o que for que vós pedirdes em meu nome ao Pai, isso eu farei, a fim de que o meu Pai seja glorificado no Filho. Presta atenção. Porém, se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecerei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vocês. Olha o que Jesus está falando. Esse Espírito que eu estou falando vive convosco, porque Ele estava ali, mas Ele viverá dentro de vocês. Quantos estão ouvindo? Diga, o Espírito Santo está dentro de mim. Diga novamente com convicção, o Espírito Santo está dentro de mim. Feche o seu olho por um momento, feche o olhinho. Diga para você ouvir, o Espírito Santo está dentro de mim. Diga de novo, o Espírito Santo está dentro de mim. Veja, então, tudo que eu pedir ao Pai, Ele vai me dar. Principalmente o Espírito Santo, se eu pedir. Veja, a forma de Deus nos assistir hoje é através do Espírito Santo. Eu quero abrir rapidinho aqui o livro de Atos, já estou quase terminando. Atos 2, versículo 1. Todo mundo conhece, mas vamos ver, quando você achar isso, você olha para cá. Aleluia. Eu vou ler esse livro de Atos, mas eu quero que você olhe o que eu vou dizer. Nós vamos ler entendendo que nós estamos vivendo esse momento aqui, tá? Nós estamos debaixo dessa dispensação que aconteceu. Mas eu quero que você imagine você nesse lugar. Atos 2. Ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Eles tinham acabado de nomear como é o nome do cara mesmo? Aquele que não deu certo, como é o nome? Matias. Eles tinham acabado de tomar uma ideia sem o Espírito Santo. Quantos estão ouvindo? Eles tinham acabado de tentar resolver a sua vida sem o Espírito Santo. Quantos estão ouvindo? Aí escolheram Matias, que era o quê? O cara que ninguém nunca ouviu falar e não deu certo. Aí, ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu, num barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde eles estavam sentados. Então todos viram distribuídos entre si línguas de fogo, e elas pousavam sobre cada um deles. E todas as pessoas que estavam reunidas naquela casa foram cheias do Espírito Santo. E eles começaram a falar com outras línguas que não eram suas, de acordo com o poder que o próprio Espírito concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém, judeus estavam ali, tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. E quando ouviram aquele estrondo, juntou-se a um grande número de pessoas e ficaram maravilhados com aquilo que eles estavam ouvindo sair daquela casa, porque cada um deles falava em sua própria língua. Perplexos e admirados, eles comentavam uns com os outros: porventura, não são esses galileus, todos esses aí que estão falando nesse momento? Como então cada um de nós ouve falar em nossa língua própria materna? Nós que somos pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e por aí vai. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes no 11, todos nós estamos ouvindo esses homens falarem
e discursarem sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. Todos eles estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros o que é que significa tudo isso. Entretanto, outros, para ridicularizar, exclamavam: esses aí estão cheios de vinho novo. Sabe o que eu creio aqui, irmãos? O diabo, ele tenta nos envergonhar, mas é como se Deus falasse: tenta envergonhar o meu filho, que tu vai acabar exaltando ele. E eles estavam dizendo: eles estão cheios de vinho novo. O que era o vinho novo? O vinho novo era o vinho do começo da safra, porque ele não tinha fermentado muito ainda, então ele era muito doce. Então você beber vinho doce pega muito. Se você já bebeu antigamente, o vinho doce pega muito. Então eles estavam ridicularizando eles. Eles estão cheios do vinho novo. Só que Jesus era o vinho novo. Vocês estão ouvindo? Jesus era o vinho novo. Vou te dar uma notícia melhor: Jesus é o vinho novo. Então eles achavam que eles estavam bêbados, mas eles estavam felizes, estavam cheios de um poder que ninguém havia experimentado até ali. E eu vou te dizer uma boa nova: esse poder pode entrar na sua vida hoje. Vou te dar uma melhor ainda para você que já experimentou: esse poder pode voltar a fluir na tua vida hoje. Esse poder pode fazer parte da nossa vida cotidiana. Você pode ir para o trabalho orando em línguas, em vez de pensando pensamentos de derrota, de tristeza, de eu não posso, o que vão pensar de mim. Lá vou eu para o meu trabalho. Vai orando em línguas. Mas como pastor, eu ainda não fui batizado no Espírito Santo. Jesus falou: se tu quiser, é só pedir, que o meu Pai vai fazer isso por você. João Batista disse: eu batizo vocês com água, mas vai vir um que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo habita em você. Mas existe uma outra experiência, que é o batismo com o Espírito Santo, que é a efusão, é a perca do controle, é falar numa língua que você não conhece, entrar numa dimensão espiritual que você pensa só no seu umbigo, mas você está orando, intercedendo por causas infinitamente maiores do que você poderia pensar. Eu quero que você pare nesse momento. Larga a sua Bíblia e fique em pé um pouquinho. Recanta la ma sori esto flu, tricho moi la ma, riela ma esto sori mai. Eles estão embriagados. Só se mexa se precisar. Eles estão embriagados. Eles estão cheios de vinho novo. Ouça a resposta de Pedro: nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os filhos e as filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Ele profetizou. Pedro cita o profeta Joel, que 600, 800 anos antes de Cristo, não tenho precisamente aqui, disse que haveria um tempo onde as pessoas receberiam o poder do céu. Preste atenção, elas receberiam o poder do céu e elas iam fazer coisas que estavam fora da normalidade, não era comum. Alguém que criticava os cristãos, que prendia, mandava matar, de repente volta de um encontro com uma luz estranha e começa a dizer que esse Jesus é verdade. Ele só mudou, e mudou a história da Bíblia, mudou a história dos apóstolos que andavam com Jesus, porque ele teve um encontro com Jesus. Tudo isso só foi possível em Pentecostes porque pessoas estavam esperando a promessa. O problema é que nós estamos tão envolvidos com as nossas próprias causas, que nós não esperamos mais a ação de Deus, não esperamos mais o mover de Deus, não acreditamos que Deus vai perder tempo conosco, vai se dedicar a nós, porque Ele tem tantas coisas para fazer. Como Ele iria correr comigo na beira do asfalto, como Ele iria andar na estrada, para pegar um pouquinho de ar e mudar meu coração. Nós precisamos esperar isso de Deus, porque senão é religião. Se nós estamos esperando somente de Deus aquilo que podemos comer, comprar, possuir, utilizar, nós somos mais miseráveis do que aqueles que nunca viram ou ouviram falar de Deus. Deus não é aquilo que nós podemos botar num chaveiro escrito eu te amo, Jesus. Deus é muito mais do que isso. Ele é o
amor em nós, quando ninguém quer olhar para a gente, quando nós acordamos e não queremos olhar para nós mesmos. Ele é esse amor que tem coragem de olhar para nós e falar: você está horrível, mas eu te amo. Seus pensamentos estão fedorentos, mas eu continuo a te amar. Ninguém quer acreditar que você pode mudar, mas eu acredito que você pode mudar. Eu acredito que há uma esperança que pode te alcançar. Há uma mudança que pode te transformar. Há uma relação com Deus de verdade. E não somente de ir na igreja e fazer parte de uma membresia. Não, há muito mais do que isso. Há uma relação que sai com você por essas portas e entra no seu carro, ou vai a pé, ou vai de ônibus, e você vai com Ele porque Ele está em todo lugar. Você pode pegar isso e enfiar debaixo de uma gaveta, ou fechar dentro de um livro preto e nunca viver essas experiências. Mas você pode também se arrepender de ter impedido a ação de Deus na sua vida, de você criticar e questionar e olhar para a igreja cheia de falhas como você tem, e não querer se relacionar com esse Deus que é o cabeça dessa igreja, que vem buscar essa igreja, que ama a sua igreja, que deu a vida por nós. Há um espírito doce nesse lugar. Há um vinho novo, e o vinho novo é doce. Há um espírito doce nesse lugar. Ele quer entrar na sua casa, na sua família, nas suas emoções, mas ele não vai roubar o seu coração orgulhoso. Ele não vai entrar numa mente questionadora, porque você se acha mais do que Deus. Ou você se arrepende e você se humilha diante da mão poderosa de Deus e confia de que Ele vai te tomar pela mão e te levantar de um jeito que homens não podem fazer. Dinheiro, fortuna, fama, herança não podem te dar. Deus pode te dar. Eu não posso viver para você, eu posso viver para mim. Eu posso lutar nas minhas causas, cada um lute na sua, e juntos vamos levantar a igreja de Cristo. Mas não uma igreja religiosa que cumpre regras e horários e fundamentos de homens, mas uma igreja que já chega cheia de Deus, porque teve tempo com Deus, porque existe um lugar secreto entre você e Deus. Existe um lugar que ninguém entra, só você. E existem lugares que a gente se reúne juntos porque amamos o Senhor, como hoje nesse lugar. O Espírito do Senhor está nesse lugar. Se a tua fé está sendo provada, aprenda com Jesus. Subir ao monte, andar no deserto, andar pelas estradas, fechar no teu quarto, entrar no banheiro, embaixo do cobertor, fechando os olhos. Faça como você quiser, mas faça algo pela sua fé. Não venha para a igreja como se fosse tudo que você pudesse ter. Algumas músicas, algumas pregações, depois um café, um lanche. Venha para a igreja buscando o Deus Todo-Poderoso e não se contente em sair daqui sem isso. Canse-se da sua vida morna com Deus. Canse-se. Diga: chega, eu vou mudar a minha história. Eu vou mudar os meus caminhos com o Senhor. Aleluia. Novo Testamento. Não existe uma lâmpada aqui, porque essa lâmpada tem que estar dentro de você. Você não pode deixar ela apagar. Você não pode deixar ela apagar. Quantos aqui já foram batizados no Espírito Santo? Levante sua mão bem alto. Você é ostentar. Não foi, então levanta. Levanta aí. Se você foi batizado, levante bem alto. Quero ver, não estou vendo as mãos. Muitos aqui já foram. Pode baixar a mão. Vocês que levantaram suas mãos, vocês têm orado em línguas regularmente? Vocês creem que Deus hoje pode encher esse lugar? Vocês creem que Deus hoje pode batizar pessoas? Porque o mesmo Espírito que estava em Pentecostes está dentro de você. E esse mesmo Espírito está aqui, ó. E as pessoas que estão aqui, se desejarem isso, é um processo, um desejo. Elas podem pedir
vez, não é glória, 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 não. É uma língua estranha, algo que vem de dentro. Rena, Manabassi, Sorisco, Sou, Brinca, Choromai, Rina, Maesco, Vem, Surimai, Brinca, Manabassi, Sore, Cantena, Marina, Maesco, Choromai. Alguns têm, havendo som saindo de Deus de você. Show, tchu, cantou, Rima, Choromai. Isso não é ostentação, isso aí
Meu pai está aqui.